Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham tido um bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Inside Bar, que é um padrão de candle de contração da volatilidade, e também vamos falar um pouco sobre a regra de coloração dele. Um Inside Bar nada mais é do que um candle que tem a sua máxima e a sua mínima contidos dentro da máxima e mínima do candle prévio. Aqui temos mais um exemplo, uma máxima inferior à máxima prévia, uma mínima superior à mínima prévia. Então, primeiramente, vamos criar a regra de coloração, para depois falarmos a respeito dos conceitos básicos. Podemos clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer um dos quenos. Em seguida, criar regra de coloração. Vamos procurar na cotação uma máxima que seja menor do que a máxima prévia. Por sua vez, nós precisamos de uma mínima que seja maior do que a mínima prévia, sempre deslocado em um período, para podermos caracterizar um inside bar. Agora nós precisamos caracterizar se ele é um inside bar altista, ou seja, se ele teve o seu fechamento acima da abertura. Portanto, vamos procurar um fechamento maior que a abertura, para caracterizar como um candle altista. Nesse caso, nós não vamos poder deslocar em um período. Então vamos inserir a regra para sabermos se é um candle baixista, ou seja, que teve o seu fechamento abaixo da sua abertura. Opa, agora eu vi aqui que eu falei certo para vocês, porém eu fiz errado. Então é um fechamento maior que a abertura. Vamos lá. Agora vamos mudar o sinal matemático. Certinho. Agora vamos para o candle baixista. Fechamento menor que a abertura, sem desvio em um padrão. Nesse caso, podemos colocar como exemplo uma cor vermelha. Inserimos a regra e criamos. Vamos nomeá-lo Inside Bar Test. Salvamos. Prontinho. Agora nós podemos notar que toda vez que há um inside bar no gráfico, irá ficar verde se for um inside bar altista, irá ficar vermelho se for um inside bar baixista, e nós já podemos visualizá-los com maior facilidade. E vamos então explanar um pouco sobre o conceito do inside bar. Bom, o mercado ele busca sempre fazer movimentos direcionais em sua maior parte do tempo. Porém, há momentos em que ele consolida, lateraliza. E o que nós precisamos operar para fazermos dinheiro no mercado financeiro em questão de tendência é operar movimentos amplos, movimentos direcionais, que vão nos fazer ganhar dinheiro dentro do mercado em tendência. E o inside bar é um candle de contração de volatilidade, ou seja, o movimento é amplo, direcional, aí nós temos uma redução da volatilidade e surge um inside bar, depois ele é rompido e tem a continuação do movimento prévio. Geralmente é a continuação do movimento prévio, mas também pode acontecer algum tipo de reversão da perna, mas nunca irá ser uma reversão de tendência, porque não existe nenhum candle que mude tendência. Apenas candles que mudam pernas, e no conjunto de pernas de alta e pernas de baixa, uma tendência pode ser mudada, mas jamais por um candle isolado. Portanto, aqui nós podemos visualizar uma média móvel de 20 ascendente, preços trabalhando acima dela. Temos uma hora, perdão, que é um gráfico semanal.
Temos um candle, 2, 3, 4, 5 candles direcionais em que os compradores dominaram o mercado. Em seguida, nós temos um candle baixista, em que os vendedores tentam empurrar o mercado para baixo. Nós podemos localizar aqui uma certa queda de braço entre comprados e vendidos. Por exemplo, aqui tivemos um inside bar baixista, depois ele foi rompido para cima, a sua mínima foi violada, apareceu mais um inside bar baixista, novamente foi rompido para cima e a sua mínima foi respeitada. Por hora, eu não vou falar muito de filtros nas entradas, porque é um assunto que eu vou trazer mais adiante para que os vídeos não fiquem tão longos. Então, digamos que hipoteticamente nós tenhamos entrado nesse inside bar baixista na ponta compradora, que é nesse caso é a tendência vigente. Notem que se nós usarmos um alvo de 2 para 1, nosso alvo por pouco não foi atingido, pegou em 161,8%, mas não foi atingido. Aí quem trabalha com um trailing stop, que é o ajuste do stop móvel, pode ser que tenha feito algum dinheiro e não necessariamente ter saído no prejuízo. Então aqui, só para deixar um exemplo plausível e possível de trailing stop. Por exemplo, aqui nós temos o preço partindo em 4,36. E nós temos o nosso alvo em 4,76. Então, um trailing stop possível de ser aplicado seria de pegar essa ferramenta aqui, que é o preço de Fibonacci, lançarmos de 4,36 até 4,76. Aqui, como é um candle semanal, talvez até não seja o melhor para eu exemplificar para vocês, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a partir do momento que o ativo chega em 80% do seu alvo, já é plausível que você comece a proteger a sua operação. Por exemplo, se estivéssemos aqui em um gráfico de 60 minutos, então nós iríamos ver um candle que iria ter tocado nesses 80%, iria ter violado os 4,68, e nós iríamos esperar esse candle de 1 hora fechar e logo em seguida puxar o nosso stop. Estaria, por exemplo, na perda dessa mínima, iríamos puxar para a perda da mínima do candle que tocou a área de 80%. Por sua vez, se tivesse continuado subindo, iríamos vir e botar na perda da mínima do candle que chegou em 90% até que chegasse em 100%. Lembrando, sempre quando reajustamos stop, estamos falando de candles fechados e não candles abertos. Aqui, como é um gráfico semanal, é um pouco mais difícil para eu mostrar essa ação para vocês, mas quem sabe em uma outra oportunidade nós possamos ver isso com um pouco mais de calma. Mas enfim, aqui poderíamos ter tido um stop se não trabalhássemos com um trailing stop, ou poderíamos ter tido um pequeno ganho se trabalhássemos com um trailing stop. Mas enfim, o mercado financeiro não é feito de uma única operação, mas sim um conjunto de várias operações. Então aqui é um exemplo bem típico do inside bar. Nós temos uma queda na volatilidade, uma contração da volatilidade e logo em seguida um movimento explosivo a favor da tendência. Notem que aqui, em questão de 2 candles, no caso 2 semanas, o alvo teria sido atingido em sua totalidade. Este é um exemplo de plotagem de alvo em 200%. Há também outras probabilidades. Podemos clicar, por exemplo, em 200% do movimento prévio
a partir do ponto em que rompeu. É uma possibilidade. Também podemos considerar apenas um inside bar em 3 vezes o alvo. Nesse caso, 4,98. A questão, como eu sempre digo, é que não fiquemos mudando essa plotagem a todo momento. Que possamos ter uma frequência na plotagem para que os nossos resultados sejam efetivos e não fiquem oscilando com o tempo por estarmos toda vez mudando de estratégia. Eu tô sentindo que a minha voz tá com um tom baixo, eu tô um pouquinho anasalado, eu peço que vocês não levem isso em consideração. Hoje eu fiquei um pouquinho resfriado, então a minha voz não tá das melhores, infelizmente. Mas seguindo aqui com o Inside Bar, aqui temos mais uma exemplificação. Tivemos esse último movimento amplo, direcional. Os vendedores tentam empurrar o mercado para baixo, não conseguem. Há uma contração da volatilidade. Em seguida, é formado um inside bar, que é rompido para cima. E aqui, em questão de um candle, de uma semana, o nosso alvo já é batido e o lucro está no bolso. Por sua vez, mais um. Aqui foram 3 em seguida. Depois também foi rompido para cima. Aqui, preços acima da média móvel. Praticamente não houveram stops, né? Por isso que é sempre bom, sempre bastante interessante trabalharmos a favor da tendência vigente. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Aqui nós podemos ver uma lateralização do movimento prévio. Uma lateralização bastante ampla, diga-se de passagem. Inclusive houve um rompimento falso, em que o mercado consegue sair da consolidação, mas depois imediatamente ele volta para a consolidação. Nesse caso, pessoal, é uma situação em que o inside bar não vai deixar de funcionar, porém a taxa de acerto dele irá cair drasticamente. Portanto, eu aconselho que vocês tenham cuidado em mercados laterais. Sempre que vocês optarem por trabalhar em mercados laterais, optem por setups de volatilidade e não de tendência. Aqui temos uma média móvel caindo, preços abaixo dos preços. Podemos notar um inside bar baixista, que foi acionado inclusive em gap de baixa. No mesmo candle do acionamento ele chegou no alvo de 2:1. Também, se fosse no 3:1, ele teria chegado. Se fosse uma projeção alternada no candle prévio ao inside bar plotado a partir do rompimento do inside bar, também teria chego. É particularmente o meu tipo de candle favorito, porque ele me proporciona um risco muito curto ante ao potencial de alvo, não necessitando que eu tenha um grande número de acerto para fazer dinheiro no mercado. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos básicos no Inside Bar. Futuramente eu quero trazer mais opções com alguns tipos de filtro que podem nos ajudar na entrada. Mas, por hora, se nós minimamente usarmos uma média móvel para estabelecer a tendência, já irá nos ajudar muito a termos uma boa taxa de acerto e uma boa lucratividade. Lembrando que estou em um gráfico semanal. Quanto maior o período gráfico, maior o nível de acerto, maior é a liquidez, maior é a confiabilidade de cada candle, e quanto menor o tempo gráfico, pior fica a liquidez, pior fica a qualidade dos sinais. Eu desejo tudo de bom para vocês. Por favor, cliquem em inscrever-se no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo e se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, deixem nos comentários que eu irei responder assim que possível. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.